Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Remo e essa briga, né, pelo acesso à Série A e quantos milhões isso não pode significar para o clube para o ano que vem, de olho, né, no acesso, que é claro, tá bem difícil, o Remo aí conseguir essa vitória, mas atualmente ainda tem 5 pontos, né, de desvantagem para o primeiro time dentro do G4, com um jogo a mais, né, que o Remo tem, mas enfim, é uma pontuação que, olhando, né, para um cenário de reta final da Série B, obviamente dá para tirar. E vamos analisar, né, qual que era o faturamento de outros clubes que, com uma torcida bem menor, conseguiu faturamentos bem interessantes estando na primeira divisão. Inclusive o próprio Papelinho, quando chegou no Remo em 2023, no final daquele ano, né, ele havia afirmado que o Remo tem potencial de chegar nesses 330 milhões de reais, que era na época o faturamento do Fortaleza, né? Ou seja, já havia-se esse potencial, mesmo quando o clube estava na Série C, de chegar a um valor parecido. Enfim, vou trazer um pouco mais de detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot, conta que só ajuda para chegarmos a essa marca de 69 mil inscritos e 500, que já está bem perto. Pedir também para comentar, deixar o like. Os últimos vídeos aqui do Remo, acho que o YouTube não estava querendo entregar tanto, então se você puder curtir, certamente nos ajuda bastante. Vou deixar aqui, inclusive, né, a fala do Guto Ferreira, depois dessa vitória por 4-2 contra o CRB. Ele afirmou o seguinte, né, o mérito é todo deles, do jogador. Então essa vitória é bem interessante diante a equipe do CRB. Ele falou aqui, ó, só dizer que não fiz nada, eu não fiz nada, minha comissão fez praticamente nada. O mérito é dos jogadores, né? O que a gente fez foi conversar com eles e mostrar toda a força que a gente tem, né? Talvez o posicionamento da equipe, nós conseguimos uma virada rápida, embora o segundo gol foi no contra-ataque, porque o adversário acreditou que podia vir, né, com muito volume de jogo contra a gente. Nós saímos do 3-4-3 e passamos para o 4-4-2, né, quando teve a virada. Então ele destaca aqui também outras questões, né, do próximo jogo contra o Operário e tudo mais, e nessa briga pelo acesso à Série A. Que o Remo vinha aí nos últimos 6 jogos com apenas uma vitória, que custou muito essa saída, né, do bolo aí do G4, do G5 do Campeonato Brasileiro. Se o Remo tivesse mantido aquela média que ele vinha fazendo, sem nada demais, né, poderia estar ali tranquilamente com 45, 46 pontos na posição hoje do Cuiabá, né. Lembrando que o Curitiba tem um jogo a menos, vai enfrentar hoje, nessa segunda-feira, o Avaí. E o Avaí podendo vencer, né, esse jogo, vai encostar também, né, vai passar inclusive o Remo para 43 pontos, mas o Curitiba se mantendo com os 47. Acho que vai ser uma briga muito grande aí para ver quem vai ser realmente conseguir o acesso. Eu lembro que um tempo atrás estava até a disputa, né, Curitiba, Goiás, agora então o Criciúma para ver quem vai ser campeão. Eu acho que esse ano o campeão vai ser definido ali umas 2 rodadas antes do máximo, né, se não for na última rodada, porque o foco vai ser subir. O Novo Horizontino hoje, que está fora do G4, tem 2 pontos a menos do que o líder, né? O quinto colocado, 2 pontos a menos do que o líder. Olha a diferença que já vai tendo, e vai ficar um bolo muito grande. Tirando o Atlético Paranaense, o Criciúma, o Goiás, o Curitiba, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino e o Atlético Paranaense, nos últimos 6, 7 jogos, junto com o Cuiabá, tem passado mais confiança do que aqueles que já estavam há muito tempo no G4, né? O Goiás e o Curitiba principalmente, tendo uma cara de que não vai conseguir manter esse mesmo fôlego, né, até a reta final do Campeonato Brasileiro, mas já conquistaram uma vantagem. Então, se não fosse essa arrancada, né, até estava falando isso com o meu irmão, do Atlético Paranaense, tem certeza que os times que estavam antes no G4, até o próprio Novo Horizontino, iriam estar bem confortáveis, né, porque, por exemplo, o Criciúma e o Goiás teriam 4 a 5 pontos de vantagem, o Cuiabá, por exemplo, o Novo Horizontino e o Curitiba com 47 pontos, estão tranquilamente na terceira e quarta posição. Então acho que essa arrancada do Atlético Paranaense incomodou os times da parte de cima, junto também com o Cuiabá, o Novo Horizontino, né, vindo numa fase boa, e o Remo, por que não pensar em ser mais um clube, né, que pode alcançar essa meta. Só para você ter uma noção, ainda tem Chapecoense e Atlético com o mesmo número de jogos, né, 28. Então, se eles ganharem seus jogos, Atlético, Chapecoense e Avaí, o Remo pode perder algumas posições. Mas olha que loucura, pode terminar a rodada até em 10º, mesmo vencendo e ficando só a 5 pontos do G4. Vai ser uma disputa bem aberta, né, do campeonato nessa reta final. E aí eu até queria comentar aqui com vocês alguns faturamentos do ano passado em reais de algumas equipes. Obviamente, né, Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians tem essa questão, porque naturalmente já faturou bem mais, né, do que os outros clubes, estão nessa casa de 1 bilhão de reais. Mas o que eu queria destacar, né, em relação a 2024 são tanto alguns clubes que tinham acabado de subir, quanto outros que estavam na Série B e que conseguiram o acesso, né, que aí tem uma receita bem maior também, já desde o ano anterior. Um exemplo claro é o próprio Cuiabá,
218 milhões de reais, que vinha sendo a média que o Cuiabá realmente faturava na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Essa média de 200, 250 milhões de reais, assim como o Atlético Goianiense, que está aqui 113 milhões, mas esses são os números de quando estava na Série B. Na Série A, mesmo com a torcida não tão grande, né, quanto a do Remo, Cuiabá, o Atlético Goianiense, eles ainda assim tinham uma receita nessa casa, que eu acho que dá para esperar algo nesse sentido. Tem um Vitória aqui também com 184 milhões, mas o Vitória, se não estiver enganado, tem outras receitas, né, que não estão aqui, que aí chegaria algo próximo também dos 280, 260 milhões de reais. Além disso, Sport e Ceará, que conseguiram acesso com uma torcida grande, que eu acho que dá para esperar algo próximo disso, né, 160 milhões de reais em um ano de acesso, mais algumas vendas, né, de alguns destaques. Então assim, um ano de acesso uns 40, 50 milhões de reais, e para o ano seguinte numa Série A, pelo menos 200 a 250 milhões de reais garantidos. O que isso aqui, gente, faz uma diferença absurda para o orçamento, né? Só para você ter uma noção, na temporada de Série C, de Série B, o Remo, por exemplo, na Série C ganhava de cota de transmissão 2 milhões de reais, 3 milhões. Para uma Série A já passaria para algo de 100 milhões de reais, 110, né, dependendo, já seria uma grande diferença nesse quesito. Lembrando também que tem alguns clubes com lucro, né, aqui no Brasil, que são poucos, até porque a maioria não são SAF, né, então acaba que não faz muito sentido para a grande maioria, mas aqui ó, com o lucro Cuiabá, que destaca 64 milhões, que junto com o Atlético Paranaense e Mirassol são os clubes um pouco mais responsáveis, né, financeiramente. O Palmeiras já tem uma estrutura muito melhor, mas destaca também, né, esse lucro de quase 200 milhões de reais. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Tem também aqui algumas dívidas, né, que o Remo também é algo a de se controlar, porque muitos clubes, quando sobem a primeira divisão, saem gastando mais do que devia. E aí, ao invés de você pegar, por exemplo, e conseguir montar um bom elenco, né? Você sai num faturamento médio de 30 milhões de reais, 40 numa Série B. Para uma Série A de 200, 250, né? E você querer gastar demais, você consegue adquirir 200 milhões em dívidas de 2 anos, 3 anos para o outro, tranquilamente, né? Não quer dizer também que vai ter um aumento nas receitas. Se continuar gastando demais, pode voltar, né, para o mesmo lugar e com dívidas muito maiores, como já aconteceu com vários outros clubes. Inclusive eu vou deixar essa matéria aqui, ó, do Papelim, afirma que Remo tem potencial para igualar a receita de 330 milhões do Fortaleza no futuro, né? Então o Papelim bem questionado e tudo mais no seu trabalho, ele fala algo que pode acontecer o mesmo com o Remo, né? Olha aqui, ó, o Fortaleza em 2018 tinha um orçamento anual de 24 milhões, quando estava na Série C e Série B, algo próximo disso. Eles vão terminar esse ano de 2023 com algo em torno de 330 milhões de reais. E no ano passado, né, foi algo também quase nos 300 milhões. Você tem que profissionalizar, ele fala que ó, aqui tem potencial para isso, você tem que profissionalizar o clube em todos os setores, principalmente no comercial, mas para isso você tem que conseguir o acesso para a Série B e brigar para a Série A para poder ter mais recursos, que é exatamente a fase que o Remo está agora, olhando 2 anos atrás, né, ele acabou dando certo. O dono do clube é o torcedor vai dizer, né, qual que é o tamanho que quer o seu clube. Se tiver engajamento, sócios, compra de material, vai evoluir financeiramente. Mas também o clube tem que ajudar, né? Porque senão, brigando para não cair e querer que a torcida compre o mesmo barulho como se estivesse na Série A, isso não existe, né? Mas ele fala aqui, ó, se você contrata um jogador de 31, 32 anos, trata como se você tivesse aposentado, né? O foco é contratar bons jogadores. Você tem que ter o cuidado de jogadores que ainda queiram crescer na posição. Um exemplo claro é o Pedro Rocha, né, que apesar da idade e de até ficar com o pé atrás, né, quando ele foi anunciado, acabou dando muito certo porque tem entregado. Só tem 30 anos, né? Pensei que o Pedro Rocha já tinha 32, mas não, só 30 anos. E é um exemplo bem parecido, né, do que o Papelim vinha dizendo. Jogador que nessa atual Série B, né, apenas a Série B, 12 gols, 3 assistências em 24 jogos. Enfim, pode deixar a sua opinião, se você acredita no acesso ou não. Se subir para a Série A, você é a favor de virar uma SAF, até porque você vendendo o clube numa Série A tem um valor muito maior do que estando na Série B. Vou deixar para vocês aqui também outras sugestões de conteúdos aparecendo na tela e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!